Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Vocês. E vocês? E você, João? Quem você diz que eu sou? E você, Rose? Quem você diz que eu sou? Lia, para você, quem eu sou? Uma coisa é dizer o que os outros falam. Outra coisa é dar a resposta lá no coração. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que pedra é essa que Jesus está falando? É Ele mesmo. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Jesus está dizendo: você é Pedro, pedregulho, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Amém? Jesus está dizendo que Ele edificaria a igreja dele, e Ele seria a base desta igreja. Eu espero que você compreenda hoje algo muito importante para a sua vida. Nem toda igreja é a igreja de Cristo. Jesus está dizendo: a minha igreja vai ser construída sobre essa base, que Jesus é a base. Quando a base são pessoas, quando a base são outros ensinamentos, não é a igreja de Cristo. Então, qual é a igreja que eu quero fazer parte? Eu espero que você também queira fazer parte desta igreja de Cristo. A igreja edificada sobre Ele. Jesus disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Eu tenho lido Mateus na minha leitura diária e tem sido gostoso, porque quando a gente pega um livro para ir na sequência, a gente vai crescendo junto. Mesmo que você já leu antes, você lê de novo e você descobre coisas novas. Às vezes, pelo fato de você parar para pensar nas vírgulas, às vezes nas reuniões de quinta a gente dava muita ênfase para as vírgulas. Olha como é que está escrito aí, olha como está a frase, olha com quem que está falando. Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí no capítulo 18, versículo 20. 18, versículo 20. Aliás, versículo 19 em diante. Mateus 18, versículo 19 em diante, ele diz: em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isto lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 3.000 pessoas reunidas, aí eu estarei presente. O que está escrito aí?
onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Você consegue pensar isso, que Jesus está aqui? É uma responsabilidade para quem está pregando, porque eu lembro quando a gente pedia para algumas pessoas darem aula na escola dominical, a pessoa perguntava, mas o pastor vai estar? Tem uma coisa da aula para os irmãos da igreja, outra coisa da aula quando o pastor também está, ou a pastora. E para nós, ter essa consciência, Jesus está aqui, aumenta a responsabilidade. Mas graças a Deus que Ele conserta aquilo que a gente esquece, aquilo que a gente às vezes faz confusão. Mas Jesus está presente aqui, porque já temos mais que 2. Onde estiverem 2 ou 3, aí eu estarei presente, aí será a minha igreja. Nós, aqui no Brasil, nessa região, estamos muito mal acostumados com muita gente. Mas a gente sabe que em algumas partes do Brasil, ou em outros países, às vezes a igreja é só marido e mulher. Às vezes a igreja são pessoas que vão para uma caverna e não conversam umas com as outras, porque não sabem se alguém que está naquela caverna é um infiltrado para descobrir quem são os crentes. Então eles vão para a caverna, tem mais alguém sentado ali, tem outra pessoa sentada lá, tem alguém de pé aqui, que a pessoa entra lá e fica quieta, conversando com Deus em voz baixa, para ninguém ouvir, porque não sabe quem está ali do lado. E depois volta para casa, porque foi para a igreja, porque sabe que alguns daqueles que estavam na caverna também estavam lá com o mesmo objetivo, de adorar e servir a Deus. Então, a igreja que eu quero fazer parte, nós vamos encontrar aqui em Mateus algumas coisas. E ali no capítulo 24 de Mateus, tem algo que eu gostaria de salientar hoje. Mateus 24, versículo 1 em diante. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A pastora Lúcia tem falado sobre esta mesma passagem de quinta-feira, mas levando em consideração o livro de Marcos. Mas eles estão saindo do templo. E os discípulos estão, como se fosse nos nossos dias, dizendo: Jesus, olha esses vidros da igreja, que bonitos. Jesus, olha esse equipamento de som. Jesus, olha esses carpetes na parede e no chão. Jesus, olha esses bancos. Jesus, olha os departamentos dessa igreja. O interessante é que Jesus estava lá. E a igreja que eu quero fazer parte é a igreja que sabe a diferença entre o que é passageiro e o que é eterno. O templo, que era o templo que Herodes tinha modificado, era um templo muito, muito chique. Se você quiser informações, fale comigo, eu passo um canal de alguém que mora lá em Israel e costuma visitar esses lugares falando no local sobre como que era no tempo de Jesus. Mas o Messias, o Salvador, estava ali, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus estava com eles, e ao invés deles estarem olhando para Jesus, tentando aprender o máximo de Jesus, eles estavam se distraindo com a construção do templo. Esse é um perigo que nós passamos ainda hoje. Nós, às vezes, chegamos na igreja e a gente tem que parar e dizer: não, calma, o que está feito, está feito. O que não está feito, deixa para fazer depois. Porque às vezes na hora do culto a gente olha e fala: aquela coisa não devia estar lá.
ou aquele papelzinho não devia estar ali, ou aquele banco está torto. Mas aí a gente tem que dizer, agora deixa, já começou o culto, agora é hora de estar na presença de Deus. Eu sei que o Luiz, quando chega aqui, ele fica olhando a construção. O Jaime também deve ficar olhando, dizendo que precisa mexer naquilo, precisa mexer naquilo outro. Alguns que são da área de zelar pela igreja devem ficar olhando e dizendo ali, eu precisava lavar aquilo, eu precisava arrumar aquilo outro. Mas às vezes a gente tem que parar e dizer, não, peraí, depois eu me preocupo com isso. Agora eu tenho que lembrar, Jesus está aqui. O que é que eu posso aprender de Jesus? Eu acho que anos depois, quando esses mesmos discípulos se encontraram, depois que Jesus já tinha ressuscitado, acho que eles se encontraram e diziam, você lembra aquela vez que a gente estava com Jesus no templo? E ao invés da gente estar ali olhando para Ele e adorando Jesus, a gente estava, olha Jesus, essas pedras, olha essa construção, olha aquela parte dourada. Eu e você precisamos saber que tem coisas que são passageiras. Aquele carro que você comprou ou está comprando, vai ser seu quando terminar de pagar, né? Ou já comprou e é seu já, é passageiro. Um dia vai ficar para trás. Um dia vai ser destruído. Que a Bíblia fala que os elementos abrasados se desfarão. Mas se não chegar o carro até lá, talvez vai ser derretido para fazer outra coisa. A casa que você tem, ou a casa que você sonha, é passageira. É passageiro, um dia vai ficar para trás. Mas Cristo é eterno. E Ele está aqui. Ele está conosco. Ele está no culto. Porque estamos 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Ele está aqui. Ainda que não tenhamos tudo o que gostaríamos, Ele está aqui. Jesus não vai só na igreja grande, Ele vai também nas igrejas grandes. Mas Ele também vai nos grupos que se reúnem em igreja de lata. Na África tem muitas igrejas que as paredes são de lata, eles abrem os tambores e fazem paredes de lata e sentam em tijolinhos no chão e milagres acontecem, e vidas são salvas, e pessoas são libertas, porque Jesus está lá. Então, temos que fazer essa diferença do que é passageiro, entre o que é passageiro e aquilo que é eterno. Jesus é eterno, Ele está no nosso meio. Também as pessoas que estão aqui, também são eternas. Também são eternas. São criação de Deus, feitas à imagem e semelhança de Deus. Um espírito eterno que habita num corpo e tem uma alma. Ao invés de ficarmos olhando as construções, é melhor nós olharmos as pessoas. Ao invés de nos preocuparmos com os móveis da igreja, é melhor nos preocuparmos com quem está sentado nesses móveis. Ouvi falar de uma igreja que tinha um grupo muito especial, uma igreja dinâmica. Aí, de repente, decidiram colocar carpete. Graças a Deus que essa moda do carpete passou, porque quem tem rinite alérgica, como o Luiz e eu, entrar em igreja com carpete era fim da picada. Era terrível. Picada que eu falo é aquela picada que o pessoal abre no meio do mato, tá? Mas a igreja decidiu pôr carpete. E aí começaram a reclamar dos irmãozinhos que vinham, às vezes, com o pé meio sujo de barro. E aí começaram a pôr algumas coisas para limpar o pé do lado de fora, e coisa e tal, e algumas pessoas começaram a entender. Eu sujo a igreja. A igreja percebe quando eu chego, que logo alguém já me ajuda a limpar o pé, coisa assim. E aí a igreja deu uma queda.
Até que alguém falou, a culpa é nossa. Antes os irmãozinhos vinham e a gente não se preocupava. Hoje a gente fica preocupado que vai sujar o carpete. As pessoas são eternas. Não só são eternas, mas dependendo de como nós, como igreja, trabalhamos, elas vão ter uma vida eterna com Deus, ou elas podem estar, por culpa nossa, por falta de interesse nosso, a caminho de uma eternidade longe de Deus. Sofrimento eterno. Então, a igreja que eu quero fazer parte, ela precisa saber a diferença entre o que é passageiro e o que é eterno. Graças a Deus pelo templo. Para quem que nós estamos construindo? É para Deus? Não, ele não precisa de templo. Quem é que precisa de templo? A gente. E isso tudo vai ficar para trás. Tudo isso vai ficar para trás. Um dia a igreja será tomada e vai virar alguma outra coisa. Mas as pessoas e Cristo que está nas nossas reuniões, a honra e a glória sejam dadas a Ele. Louvor, adoração, com instrumento grande e sem instrumento, com acomodações boas ou sem acomodações. Tem igrejas que se reúnem no meio do mato, escondidos. Tem igrejas que se reúnem nos mais estranhos lugares. Mas eles entendem que Cristo está ali, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei lá. E a outra pessoa também está ali, e ela também está buscando o Senhor, e nesse entendimento, aquilo que é eterno é mais importante. Outra coisa, a igreja que eu quero fazer parte, eu espero que você também, foi outra passagem que eu li essa semana, está lá no capítulo 14. Capítulo 14. A igreja que eu quero fazer parte é a igreja onde pessoas são vistas como projeto de Deus. Pessoas são vistas como projeto de Deus. Mateus 14, do versículo 22 em diante, você pode ler em casa depois, mas essa é aquela passagem que Jesus está com as multidões e aí ele diz para os seus discípulos, entrem no barco e atravessem aqui. E eles entraram no barco e foram na frente dele enquanto Jesus ficou despedindo das multidões. Jesus ficou despedindo das multidões. É claro que um veio, ora por isso, ora por aquilo e tal. Jesus conseguiu despedir todo mundo. E aí, num dado momento, ele observa que os discípulos estão com dificuldade para atravessar. Então, a igreja que eu quero fazer parte é a igreja onde as pessoas são vistas como projeto de Deus. Jesus estava no monte e ele viu seus discípulos lutando para atravessar, porque o vento, na outra passagem diz, o vento era contrário. Eles podiam afundar no meio daquelas águas. E eles eram pescadores, eles sabiam o perigo que estavam passando. Em Fortaleza apareceu um barco de cabo-verdianos. Eles saíram para pescar lá nas ilhas de Cabo Verde, do outro lado do Atlântico. Pegaram correntes, vieram parar aqui. Ou vice-versa, acho que foi lá em Cabo Verde que um barco de brasileiros chegou, ou aqui ou lá, eu acho que foi em Cabo Verde, me falaram alguma coisa, mas um dos dois lados, a corrente levou. Alguns desses que estavam no barco, eles eram pescadores antes, e eles sabiam do perigo que estavam passando. Jesus, vendo que eles estavam passando por dificuldades, ele desce e vem andando em cima da água. Mas ele não veio andando em cima da água
preocupado com o barco, em perder o barco, em perder aquele bem. Não, ele veio por causa dos discípulos. Jesus não veio resgatar a sua casa, sua construção. Jesus não veio resgatar o meu e o seu carro. Jesus não veio resgatar os prédios dos templos. Jesus veio por causa das pessoas. E Jesus, vendo seus discípulos, ele vem andando em cima da água, e diz no versículo 26, os discípulos, porém, vendo andar sobre as águas, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! Um fantasma está vindo aqui. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo, coragem. E aí Jesus vem andando, é interessante, a pastora Lúcia comentou isso na quinta também, que o Pedro, ele viu e ele falou: opa, Jesus está andando, eu quero andar também. Jesus está andando em cima da água, eu nunca vi alguém fazendo isso. É a primeira vez que eu vejo alguém, eu quero também. Esse era o temperamento do Pedro. Ele era arrojado. Ele era o primeiro que falava, o primeiro que dava... Perdão, deixa eu beber uma água aqui. E guardar a garrafa. A pastora Lúcia disse semana passada que eu deixei a garrafa o tempo inteiro aqui, ficou mesmo. Na gravação aparece a garrafinha aqui em cima. Mas Jesus não veio por causa do barco. O barco vai afundar e ele custa tantos denários. Não, Jesus veio porque os seus discípulos estavam tendo dificuldades com as águas e o vento contrário. Aí o Pedro fala: se é o Senhor, versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Em outras palavras, Pedro, você está vindo bem. Você está vindo bem, Pedro, mas tudo bem. Você é meu projeto. Você é o meu projeto, assim como aqueles discípulos que ficaram com medo, acharam que era um fantasma. Todos aqueles discípulos eram o projeto de Jesus. Jesus pegou homens comuns, de profissões diferentes, mas homens simples, a maioria deles, porque ele pegou os que não eram para envergonhar os que eram. Ele não chegou e pegou os experts na Bíblia, os especialistas no Velho Testamento. Não, ele pegou gente humilde, gente simples, gente imperfeita. E ele tratou aqueles homens e aquele grupo dos que andavam também, além dos 12, tinha mais alguns que andavam junto, tinha mais o grupo. Jesus trata aquele grupo como o projeto dele. Alguns sabem que eu gosto de marcenaria. É o meu... Às vezes eu vou lá para a minha caverna, como a Floriane diz, para o playground do Aguinaldo, né? O dele é consertar máquinas. Eu vou às vezes lá para a minha oficina, às vezes sem saber o que eu vou fazer. Mas esses dias eu sabia o que eu queria fazer, um aviãozinho. Um aviãozinho. Eu tinha procurado na internet o desenho, já tinha impresso o desenho, era o meu projeto. Levei lá para a oficina e colei o desenho em algumas madeiras e cortei. No fim não ficou como eu queria, eu pintei, a tinta esconde muita coisa, né? Pintei, mas ficou pronto, meu projeto. As crianças não viram ainda, vão ver amanhã, né? Mas eu já vi. E o projeto, eu posso dizer que está
90% pronto. Falta a hélice. Falta a hélice. A pastora já olhou, já disse, podia pintar aqui uns adesivos do lado. Então, aí já é projeto dela. Mas Jesus pega aqueles homens, Jesus pega a Fabiana, Jesus pega a Melissa e fala, meu projeto. Eu sei aonde eu posso levar a Amélia. A Amélia que eu tenho hoje, eu sei aonde eu posso levar a Amélia. O que eu posso fazer com a Amélia, o que eu posso fazer com a Ellen. Ela se acha tímida, né? Como a professora disse que a Laura é tímida, vocês acreditam? A professora disse, a Laura é tímida, não fala nada na aula. E a gente, quando volta para cá, a gente sabe que ela não é tímida, porque ela vem falando que às vezes a gente... A pastora Lúcia ficava vermelha toda vez que ia falar. Deus pega cada um de nós como projeto. Jesus olhou aqueles homens lá naquele barquinho, e Jesus não foi até eles por causa do barco. Jesus foi por causa do projeto que ele tinha com aquele grupo. A igreja que eu quero fazer parte é a igreja onde as pessoas são vistas como projetos. Somos imperfeitos, eu tenho meus defeitos. A Raíssa deve ter descoberto alguns, né, com o passar desse período aí, que vai andando com a gente, vai descobrindo alguns defeitos que a gente tem. Todos nós temos. A gente olha o Firmino e fala, deve ser tranquilinho o dia todo. E a gente vai descobrir que, às vezes, ele não é tão tranquilo. Todos nós temos as nossas dificuldades. A gente olha ali e fala, ela é tranquila assim o dia inteiro. Aí, se perguntar para o marido dela, ele vai dizer, às vezes não. Às vezes a gente olha o Moacir e fala, ele deve ser uma paz, uma tranquilidade. Mas Jesus nos pega como projeto. Ele sabia onde ele ia levar esse grupo que ficou com medo, achando que era fantasma. Esse grupo que às vezes brigavam entre si. Esse grupo que o Pedro está vindo bem. Jesus não dá bronca no Pedro e fala, Pedro, agora você vai para o fim da fila, você vai ficar 3 meses lá no fim, você vai ser o último nas caminhadas, você vai... Não, Jesus fala, ô Pedro, você está vindo bem, dá para melhorar. E se você olhar o Pedro lá das epístolas de Pedro no final da Bíblia, você vai ver outro Pedro. Não é esse Pedro daqui. Porque depois o Espírito Santo encheu Pedro, e aí o Pedro que a gente encontra lá no final já tem outra cabeça, já tem outra ideia. Mas Jesus nos pega como projetos, assim como nós pegamos também. Nossos projetos. Tem casa, tem que tratar o outro como projeto. No começo não cozinha nada, né, Dani? Aí, vai esperando. Se comparar com a mamãe, mas também a mãe tem quantos anos de cozinha? Quantos anos cozinhando? Mas tem que ter paciência. E vai aprender. Vai aprender. Marido também. Não adianta comparar com o papai, que consertava tudo, que fazia tudo, que podia desmontar o carro e montar de novo, que podia desmontar, fazer um monte de coisa. Seu projeto. Vai dando tempo, vai dando uma ferramenta aqui, uma ferramenta ali, ele vai ficar feliz. Ninguém vai falar, e o homem fala a Deus. Vai dando as ferramentas, vai dando. Porque a pior coisa é não ter ferramenta, tá bom? E martelar prego com um martelinho de carne não funciona. Então vai abençoando. Mas cada um, nossos filhos são nosso projeto. Os netos são nosso projeto. Quando os netos vão lá para casa, a gente ora, Deus nos ajuda a saber como hoje fazer alguma diferença, ensinar alguma coisa para o Dudu e para a Laura, ensinar algo novo, ensinar corrigir, porque às vezes no dia a dia eles vão mostrando Outro dia eu tive que chamar o Dudu. Falei, Dudu, o que você fez errado outro dia? E ele disfarça, né? O que você fez, Dudu? Não. É que tinha dois prêmios, né? E o dele, porque ele não tinha dormido à tarde, era menor do que o da Laura. Mas como ele pegou primeiro, aí eu falei a diferença, que o da Laura é um pouquinho maior, porque ela dormiu, você não dormiu.
Tá bom. Daqui a pouco ele sumiu. Fui ver lá, ele levou o prêmio maior. Esperei uns dias, falei, Dudu, o que você fez? De quem que era o prêmio maior? Era da Laura. Então o que você tem que fazer? Pedir perdão, não faz mais isso. E a gente vai ensinando só os nossos projetos. Amém? A igreja que eu quero fazer parte é a igreja que sabe a diferença entre o que é passageiro e o que é eterno. É a igreja onde as pessoas são vistas como projeto de Deus. Quando alguém chegar aqui, um visitante, tente descobrir, ele já conhece Jesus? Já conhece. Ou não conhece. Então, se ele não conhece Jesus, vamos cercar de oração, vamos conversar, vamos convidar para chegar mais vezes, vamos ajudar, para que ela possa um dia conhecer Jesus. Ou talvez a pessoa veio e ela já conhece Jesus. Aí a outra pergunta que a gente tem que tentar descobrir com jeito é, só está visitando? Isso acontece, às vezes a pessoa só visita outra igreja. Só está visitando. Então, vamos abençoar e tal, Deus te abençoe, saudações lá para o pastor da sua igreja, que bom que você veio aqui hoje e que Deus te use lá. Ou às vezes não, às vezes a pessoa diz, eu mudei para cá, estou procurando uma igreja, aí já passa para outra etapa. Nós já fomos em igreja no mesmo bairro, de manhã fomos numa, só falamos com o pastor porque ele estava na porta na saída. E aí, para sair, tinha que passar pelo pastor, porque ninguém mais veio falar nada com a gente. Família grande, hein? 5. A gente tinha um banco assim, a gente. No mesmo dia fomos noutra e a gente foi para Paricá. Todo mundo passava, a gente chegou mais cedo, não sabia o horário do culto. Todo mundo que chegava na igreja vinha passar para cumprimentar. Né? E a gente ficava levantando e sentando, levantando e sentando. Né? E a gente voltou para casa e eles voltaram para casa comentando a diferença entre a igreja que a gente foi de manhã e a igreja que a gente foi à noite. Então, a gente pode tratar as pessoas, olhar para elas como um projeto. Jesus olhava os discípulos como um projeto. Pedro dava problema? Dava, mas Jesus sabia que um dia ele iria se converter, um dia ele seria cheio do Espírito Santo, um dia ele seria outra pessoa, e assim por diante cada um dos seus discípulos. E a igreja que eu quero fazer parte também é a igreja com sede de aprender. Sede de aprender. Aprender o que é importante. Lá no capítulo 24, que nós já lemos, quando Jesus está saindo do templo, que eles começam a falar da construção, que Jesus diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E aí, versículo 3 do capítulo 24 de Mateus, diz que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Aquilo que Jesus tinha falado, que as pedras seriam derrubadas. Agora os discípulos estão com sede de aprender. Com sede. Esse ensinamento foi dado para aqueles que quiseram aprender. E é interessante que Jesus dá algumas orientações aqui. Versículo 4 em diante, do capítulo 24 de Mateus. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, porque Jesus falou, eu vou subir, mas eu vou voltar. Mas ele está dizendo, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, dizendo, já voltei. Já voltei. E Jesus está dizendo, enganarão a muitos. Quem serão esses enganados?
da igreja. Muitos da igreja serão enganados quando falsos cristos aparecerem. Porque eles vão achar que, falou que é Cristo, é Cristo. Mas aqueles que têm sede de aprender o que é importante, eles vão olhar com mais atenção algumas coisas que são difíceis de entender. Essas coisas sobre o final dos tempos, nem todo mundo gosta. A maioria quer só ouvir falar do quê? Do quê? O que as pessoas gostam de ouvir? Sobre? Coisa boa, coisa gostosa de ouvir. Aquilo que é agradável, aquilo que deixa a gente... Voltei para casa voando baixo. Voltei para casa numa... Mas tem coisa que a gente precisa ouvir. Quando nossos filhos eram pequenos, eles assistiam Lucas Silva e Silva. Era na TV Cultura. Mundo da Lua, isso, Lucas Silva e Silva, mais gente assistia, né? Mundo da Lua, Marcelo já está dizendo lá, eu assistia também. Né? Mundo da Lua. O garoto que chamava Lucas Silva e Silva. E ele tinha um gravador daqueles de rolo, não funcionava o gravador, mas ele ligava na tomada, e aquele gravador ficava funcionando, ele pegava o microfone e ele inventava as histórias dele. Então, sempre baseado em alguma coisa que tinha acontecido no dia, ele ia lá para o quarto dele, ligava o gravador e começava a inventar uma história. E as crianças, só as crianças acompanhavam a história. Né? Só as crianças. Às vezes eles não estavam em casa, de repente a gente olhava e dizia, por que a gente está assistindo Lucas Silva e Silva se as crianças não estão em casa? Né? Os pais depois vão descobrir isso, que a gente acaba... Depois que o Jaime casou, às vezes a gente estava assistindo programa de carro. Discovery Turbo. Eu já falo, por que a gente está vendo coisa de pintar carro, de carro de venda de carro? A gente fala, o Jaime não está aqui, mas você vai acostumando. Mas teve uma vez que o Lucas não queria aprender matemática. Tabuada. E ele voltou para casa chateado, que não precisava, ele foi para o quarto dele, ligou o gravador, e na história dele, de repente, ele era um astronauta, e viajou, e foi, e coisa e tal, e aí na volta deu um problema no foguete, e começou a girar, e o computador perguntava, quanto é? 8 vezes alguma coisa. E ele não sabia a resposta. E o computador perguntava, porque precisava dessa resposta para pousar. E aí ele acorda gritando quanto que é 8 não sei vezes quanto lá. E aí ele vai estudar matemática com vontade, porque agora ele viu que ele, na hora que ele precisou da tabuada, ele não tinha. Um dia a coisa vai ficar difícil. E muita gente vai descobrir, como o Lucas Silva e Silva, que deveria ter aprendido aquela tabuada antes de entrar no foguete. Olha o que Jesus vai dizer aqui, vão aparecer falsos cristos e muitos serão enganados. Os que serão enganados são aqueles que não tiveram sede de aprender o que era importante. A Bíblia já diz, olha, o falso Cristo vai ser assim, vai ser assado, ele vai fazer falsos milagres, ele vai enganar muitos, ele vai vir com doutrinas estranhas. Mas muitos vão cair na conversa desses falsos cristos, porque dizem, enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos. Não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E tem coisa pior? Tem. Vai ter coisa pior. Deus está dizendo, é princípio das dores, vai ter coisa pior. Ainda não é o fim. Versículo 7. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados. Os crentes gostam de ouvir isso? Você vai ser entregue para ser maltratado? Não, eu sou filho do rei, eu sou cabeça, eu não sou cauda.
Não, Jesus está dizendo, olha, alguns de vocês vão ser entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Por causa do meu nome. São inimigos do lado de fora da igreja. Mas não é só inimigos fora da igreja. Alguns vão se levantar dentro da igreja contra os que são fiéis a Deus. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Gente que era da igreja vai dizer, não quero isso para mim não. E aí vão fazer o quê? Vão trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos terão o amor esfriado. Mas vai ter um remanescente. Quem que vai ficar? Exatamente. Olha o versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme contra o quê? Ser maltratado, ser ameaçado de morte, ser odiado e tudo mais, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Estão vendo que os discípulos procuram Jesus porque eles falam esse negócio aí do templo ser destruído. A gente quer saber mais. Você já conhece a Bíblia inteira? Conhece tudo, Elisete? Ou tem coisa para conhecer ainda? Todos nós temos coisa para conhecer. Então a igreja que eu quero fazer parte é a igreja que sabe diferenciar entre o que é passageiro e o que é eterno. A igreja que vê as pessoas como projetos de Deus. E a igreja com pessoas que têm sede de aprender o que é importante. Eu te convido a olhar para dentro da sua vida. Esquece quem está do seu lado. Esquece quem está aí no mesmo banco. Pense em você. Como é que você está? Como você está? Você está olhando só as coisas passageiras e se fixando nelas? O celular também é passageiro. Um dia ele vai ser destruído. Ou porque ficou velho e chegou a um melhor, ou porque vai chegar ao fim. Ele é passageiro. A internet é passageira. Sua Netflix é passageira. Essas paredes são passageiras. Mas Jesus é eterno e Ele está aqui. Ele está aqui. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você dizendo, Jesus, obrigado, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está nesse culto. E o Senhor me conhece. E só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor. Porque eu sou eterno e os meus irmãos aqui também são. E Jesus, que juntos que a gente possa ir para a vida eterna. Não para a morte eterna, mas para a vida eterna. Jesus, que eu tenha paciência com meu irmão ou com a minha irmã. Que eu tenha paciência, porque todos nós estamos nesse processo, aprendendo, crescendo espiritualmente, todos nós. Eu tenho paciência com os pastores, porque eles também estão crescendo. Mas que a gente olhe as pessoas como projeto de Deus. Deus tem planos para o Walter.
o que eu puder fazer para ajudar, para que os planos de Deus se cumpram na vida do Walter e sua família, eu quero ajudar, não quero atrapalhar. Deus tem planos para o Rogério. Eu quero ser parte desse processo que o Rogério está passando e cada um aqui está passando. Mas juntos nós podemos aprender o que é importante. Juntos. Nos cultos, na escola bíblica, aos domingos, no estudo bíblico de quinta-feira, nas reuniões de oração, nas reuniões dos jovens e adolescentes, nos cultos de oração aqui antes do culto, todos nós podemos estar sempre aprendendo algo mais se houver desejo de aprender. Você precisa aprender, querer aprender. Se não quiser aprender, ninguém vai te obrigar. Mas, assim como Pedro, lá do final da Bíblia, é diferente do Pedro desses dias, todos nós podemos ser diferentes com o passar do tempo, à medida que a gente for permitindo que o Espírito Santo nos mostre aquilo que não sabemos, nos capacite, nos use. E aí a igreja dele, 2 ou 3 reunidos, de Cristo presente, a gente vai se reunir sem se preocupar. A prefeitura não quer que use o templo, a gente faz na praça, a gente faz lá na casa do pastor, a gente faz de outra forma, a gente se reúne na esquina, mas o importante é o que é eterno e não o que é passageiro. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Obrigado, Gui. Obrigado, Aguinaldo. Vamos orar. Ó Deus, nós não queremos fazer parte da igreja que não é a igreja de Cristo. Nós queremos ser da igreja que Cristo está edificando. Quer seja aqui, quer seja num lugar grande, quer seja num lugar bem pobrezinho, aonde o Senhor nos colocar, ali nós queremos estar unidos com os irmãos, na certeza de que Cristo estará ali também, e abençoando com o nosso testemunho, abençoando para que outros também possam ir nessa caminhada com Cristo para a vida eterna. Jesus, que haja em nós sempre esta consciência de que através de nós outras pessoas poderão ser cada vez mais parecidas com Cristo. Se nós ensinarmos para elas, se nós dermos bom testemunho, se nós olharmos para elas não fixando só nos defeitos, mas, ó Deus, que mesmo com os defeitos que a gente olhe e diga, mas Jesus pode mudar essa pessoa, Jesus pode libertar essa pessoa desse vício, Jesus pode levar essa pessoa para uma maturidade, Jesus pode ajudar essa pessoa a ser outra pessoa mais parecida com Cristo. Que olhemos os nossos irmãos e aqueles que nos visitam como projetos, perguntando sempre, Deus, de que maneira eu posso ajudar para que o seu projeto se cumpra na vida dessa pessoa. Jesus também coloca em nós desejo de aprender aquilo que é importante, que não fiquemos apenas com o que é básico da vida cristã, que não fiquemos apenas com as mensagens que são gostosas de ouvir, mas, ó Deus, que a gente também tire tempo para aprender aquilo que vai fazer a diferença quando as coisas se tornarem difíceis. Senhor, aquilo que vai nos levar a
distinguir falsos cristos que vão se levantar. Ó Deus, que haja em nós consciência, Senhor, de que mesmo que as coisas se tornem difíceis, o Senhor continuará cuidando de nós. Ainda que tirem a nossa vida, a vida eterna estará nas Tuas mãos. Senhor, que haja desejo profundo de aprender o que é importante. Eu ainda preciso aprender muito. E, ó Deus, que haja esse desejo em todos aqui, de chegar para a igreja para aprender algo mais, de chegar para a escola bíblica para aprender algo mais, de ler a Bíblia em casa para aprender algo mais, de buscar entendimento daquilo que é espiritual, daquilo que faz parte do que precisamos aprender agora, porque haverá um tempo que não será mais possível encontrar pessoas para abrir a Bíblia e estudar juntos. Senhor, eu desejo estar nessa igreja e fazer parte e edificar a Tua igreja aonde o Senhor me colocar. E aqui no Adelaide, ó Deus, que isso aconteça sempre. Que isso aconteça, Senhor. Que a gente não se perca com coisas, mas que a gente se preocupe com pessoas e especialmente em estar na Tua presença, Jesus, e aprender do Senhor, e Te louvar, e Te adorar, e buscar sempre a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Depois, se puder, ouça de novo e deixe que o Espírito Santo acrescente mais. Tem mais. Às vezes na reunião de quinta a gente falava, tem mais aí. Então tem muito mais aqui que não foi tratado hoje, mas que o Espírito Santo vai te mostrar. Walter, lá na sua casa. Melissa, lendo lá na sua Bíblia, Jesus vai mostrar outras coisas. E todos nós poderemos depois chegar e compartilhar. Bia, tem mais aí. Pode procurar que você vai encontrar mais nessas passagens que nós lemos hoje. E a Bia consegue ler até de ponta cabeça. Né? A gente fez um teste uma vez e ela leu mesmo. Então Deus te abençoe. A paz do Senhor.